Olá, para quem não me conhece, meu nome é Pamela Vitório e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos dar continuação à Bíblia. Estamos na parte do Pentateuco. Introdução. A palavra Pentateuco deriva do grego e significa 5, penta, estojos ou recipientes. Os livros eram escritos em rolos de pergaminho ou papiro e guardados em estojos cilíndricos. No caso do Pentateuco, os livros mediam, em média, 6 a 7 metros. Com o tempo, a palavra teucos passou a significar também rolos. Assim, o Pentateuco pode indicar tanto os 5 estojos como os cinco rolos neles guardados. Referem-se aos 5 livros que estão no início da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na Bíblia hebraica, estes livros constituem a Tora. Tora, primeiramente, significa os ensinamentos para a vida recebidos da mãe e do pai. Depois, designa a instrução dada ao povo pelos sacerdotes e mestres. Por último, será entendida pelo judaísmo como a vontade de Deus fixada por escrito, abrangendo tanto as narrativas quanto as leis contidas nesses 5 livros atribuídos a Moisés. Em seu conjunto, o Pentateuco narra a criação do mundo e da humanidade, a vida de Abraão, Sara e seus descendentes, que desceram ao Egito, Gênesis, onde formaram o povo de Israel, e foram oprimidos pelos egípcios e libertados por Deus, Êxodo, que através de Moisés lhes entregou suas leis e os conduziu à fronteira da terra prometida, Levítico, Números e Deuteronômio. É uma história que vai desde a criação do mundo até a morte de Moisés. Nela, porém, já estão presentes todas as principais instituições do judaísmo, posterior ao êxodo na Babilônia. Isso revela que estas organizações das narrativas, com as grandes linhas que as costuram, correspondem mais aos interesses da elite apoiada pelo Império Persa, que governa Judá por volta do ano 400 a.C., do que aos acontecimentos históricos reais. Mostra como, possivelmente, os sacerdotes do Segundo Templo contavam a origem e a história do mundo, da humanidade e do povo de Israel, com suas leis e instituições. De fato, os livros do Pentateuco não nasceram assim, nem foram produzidos na ordem em que hoje se encontram na Bíblia. Cada um deles, como a maioria dos livros bíblicos, tem uma formação bastante complexa. São, na verdade, uma coleção de pequenas histórias ou pequenos blocos de narrativas e leis que primeiro circularam independentes uma das outras em tradições orais de famílias, grupos sociais, santuários e tribos. Posteriormente, na medida em que essas famílias, clãs, santuários e tribos estabeleciam laços entre si ou eram integrados em unidades políticas maiores, suas tradições também recebiam releituras, cortes ou ampliações e foram gradativamente unidas umas às outras, organizadas e escritas dentro de coleções maiores, de modo que em cada uma dos livros do Pentateuco podemos encontrar, lado a lado, textos de diferentes épocas históricas, resquícios das tradições orais da época das tribos, 1250 a 1040 a.C., tradições dos inícios da monarquia, 1040 a 930 a.C., outras do governo do norte, Israel e Samaria, 930 a 720 a.C., ou do sul, Judá e Jerusalém, 930 a 598 a.C., outras do período do exílio, 598 a 530 a.C., e de outras ainda do período pós-exílio, na comunidade
reunida em torno do Segundo Templo, 530 a 400 a.C. A origem e o processo de elaboração do Pentateuco estão firmemente entrelaçados com os grupos e acontecimentos que delineiam a história de Israel. E a história de Israel, como a nossa, é marcada por conflitos em torno do poder, da riqueza, do direito à vida e da liberdade. Nesse contexto, a religião, por carregar em si a sagrada força da vida, é envolvida nas disputas entre os diferentes grupos. E seus membros, suas práticas e instituições estão sempre relacionados com um ou outro lado desses conflitos. Por isso, é necessário empenho e discernimento para encontrar nestas narrativas, como também em nossos dias, o verdadeiro rosto de Deus. Pois é também no Pentateuco que se encontram os núcleos mais antigos da experiência de Deus, como o Deus libertador e como o Deus da vida. A pequena casa do sagrado, em torno da qual será construída a casa-mansão bíblica, a formação do Antigo Testamento. E é isso, gente. Vão acompanhando, que eu vou estar sempre postando, né? Eu lendo toda a Bíblia. Estamos bem no comecinho, né? Como vocês podem prestar atenção. Mas eu pretendo ler toda a Bíblia e trazer aqui para vocês. E é isso. E até o próximo vídeo.